Bom dia, jogados. Hoje, Clube 707. Hoje o pastor Everton não está participando da live, mas estou eu, Darwin Olmedo, venezuelano. Então estamos começando aí, por aqui para o Instagram. Bom dia, bom dia. Aqui ajeitando aqui para a live Clube 707. Hoje, como eu falei, o pastor Everton não estará participando da live, mas estarei fazendo eu, Darwin Olmedo. Bom dia, Silene. Ajeita aqui. Estamos aqui nessa plataforma, aqui em TikTok, já começamos. Estamos começando aqui a transmitir também no Instagram. Hoje, pessoal, bom dia, pessoal do Instagram. Hoje, Clube 707. Hoje estaremos falando sobre os cimentos. Vamos ver aqui uma música em espanhol. Quem já conhece. Bom dia aí, bora curtir a live. Bom dia, Ana Lídia. Bom dia, Rosilene. Bom dia, Aparecida Lourdes. Bom dia, Maria. Bom dia, Carla. Bom dia, Regina. Movendo aqui, Jesus Adriano Romero. Bom dia, Glenis. Mi universo, Jesus Adriano. Quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanza. Aí você que está entrando, colocar aí onde está assistindo, que lugar do Brasil, do mundo se encontra. Seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la Estamos hoje com 12 pessoas. y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Uma Silene de Leopoldina, Minas Gerais. Que tu presencia y tu poder. Já ouviram essa música aqui? De Jesus Adriano? Tem uma versão em português hoje. Que seas mi universo. Seas mi universo. Quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Hoje vamos estar falando sobre os dois alicerces. Aí, se você tem uma Bíblia, daqui a pouco pode ir procurando. Vamos tratar sobre Mateus capítulo 7, versículo 24. Cada sueño que hay en ti quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo Bom dia aqui lo que pienso. no Instagram. Hoje estamos fazendo uma live. Que seas Clube 707. Está falando sobre os dois alicerces. mi ventana. Aquele final do sermão de Jesus, aí no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como alguns falam. Mis pensamientos. Falando sobre isso. Bom dia, Tere. Bem? Tu presencia Hoje, Clube 707. Aí você vai compartilhar a live, estamos começando agora. seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Então, aí você que já está conosco aqui na live, vamos do tema já. Bom dia para o pessoal que estava chegando. Então, hoje eu vou falar sobre os dois alicerces. Se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 24. Depois que Jesus começa, bom dia, Tere. Começa o Sermão da Montanha, Jesus falou sobre alguns assuntos diferentes, como por exemplo, a vontade de Deus, não julgou o próximo, ou falsos profetas. Jesus tinha falado algumas coisas, só que já quase terminando aquele sermão, ele começa assim: e todo aquele, pois, que escuta estas as minhas palavras
e as pratica. Então, Jesus já estava vindo dando uma série de conselhos, recomendações para o povo que estava ouvindo ele. Então, por exemplo, começa, não julgueis. Já Jesus está ensinando várias coisas e já chegando ao final, ele começa falando: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Então, Jesus, através de sua vida, ele nos ensinou diversas coisas. Só que não é bom só saber a palavra de Jesus. Tem muita pessoa que conhece o que Jesus falou, conhece a vida, mas tem um pequeno problema: não pratica o que Jesus nos ensinou. Já quantas vezes a gente ouviu, quantas vezes a gente aprendeu sobre a vida de Jesus e quantas pouquíssimas vezes talvez você colocou em prática. Por exemplo, amar o próximo, cuidar das viúvas, dos órfãos, dos refugiados. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Será que em algum momento a gente colocou em prática essas coisas? Quando alguém magoou nossas vidas, quando alguém fez alguma coisa errada contra nós, Jesus falou sobre o perdão. Será que nós perdoamos? Então aqui, Jesus já terminando o Sermão do Monte fala isso. Olha, aquele que escuta as minhas palavras e que tem uma pequena condição: praticar a palavra que ele nos ensinou. Então, você já aprendeu muita coisa de Jesus. Quem leu a Bíblia, quem estudou, quem participou de algum culto, quem aprendeu através da família, quem aprendeu o que Jesus ensinou, deve pôr em prática. Então aqui naquele texto a gente vai falar sobre os dois alicerces. Só que antes de eu começar a ler os dois alicerces, quem pesquisa um pouco, quem busca, quando a gente começa a construir uma casa, quando nós começamos a cavar fundo, se você, por exemplo, comprou um loteamento de terra ou um espaço de terreno dentro da sua casa e você quer construir, o que você primeiro faz? Você tem que planejar. Não vou construir uma casa nesse lugar. Eu quero construir. Só que quem é engenheiro, quem já foi pedreiro, quem trabalha, ele sabe que ele tem que cavar fundo. Só que quando você começa a cavar, dependendo do terreno, você vai encontrar que primeiro folhas, animais mortos, tratos na terra. Quando você começa a cavar, aí então começa a matéria orgânica, mescla de materiais orgânicos e começa aqui areia, limo e arcilha. Então tem pessoa que não sabe e cava. Olha, eu cavei fundo. Ele pode achar que cavou 1 metro e estava ótimo. Só que Jesus aqui, quando ele começa a ensinar, ele disse: é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então o homem prudente, ele cava, ele chega até onde? Chega a areia e ele fala: opa, ainda falta, ainda temos que seguir cavando um pouquinho mais fundo para chegar até a rocha. Bom dia, pessoal que está chegando aqui. Bom dia, Carla, que está em Mogi das Cruzes. Bom dia, Parinalva. Então, estava falando hoje, Clube 707, sobre os dois alicerces. Então, aquela pessoa que começou a cavar fundo, ele começa a cavar e chega um momento que chega o limo e chega a arcilha. Só que ele fala: vou parar, vou construir até aqui. E Jesus fala: e desceu a chuva, correram rios e assombraram os ventos. E combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, o importante, quando a gente vai construir uma casa, é até onde a gente cavou, até onde a gente aprofundou. Então, Jesus está falando, a gente tem que aprofundar, a gente tem que cavar o mais fundo. O problema é que grande parte da maioria das pessoas hoje, por exemplo, você vai ouvir muito: eu li a Bíblia de tapa a tapa, 1, 2, 3 vezes. Mas a gente aprendeu aqui que a Bíblia, a gente não é só para ler, a Bíblia é para estudar. A gente tem que cavar fundo em ela. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que conhecer um pouco o contexto histórico, para quem foi escrito, por que foi escrito, qual foi a intenção do escritor com aquela palavra que ele trouxe para nós. Então, muitas vezes a gente, o pastor ensinou, o líder, o irmão, mas a gente sempre tem que procurar um pouquinho a mais. A gente tem que se afundar para conhecer as palavras de Jesus, o que ele quis transmitir para nós. Então, quando
as duas pessoas construem uma casa, aí você vai ver a pessoa que construiu em um lugar certo. Mas, construiu um lugar certo, mas não cava a profundidade que ela precisa. E tem aquelas pessoas que vão construir no lugar errado. Então, aquelas casas que ficam em um morro perto de um rio, um barranco, aqueles lugares que você diz, olha, mas quem se lhe passou na cabeça construir naquele lugar? Será que aquela pessoa cavou fundo? Mas será que é o lugar certo? Então, nós como cristãos, uma das coisas que a gente precisa saber, será que nós estamos cavando no lugar certo? Será que Jesus é a roca certa no lugar que a gente está cavando? Porque você vai ouvir em diferentes lugares, fala de Jesus, muito lugar pode falar de Jesus. Mas será que está ensinando o que é certo? Mas como eu faço para saber que o certo é o que eu estou aprendendo? Mano, todos nós temos acesso à palavra, à Bíblia. Temos o Espírito Santo em nós que nos guia. Mas temos que cavar fundo para conhecer o que o Senhor quer de nós. Porque aí ele mesmo falou que desceu a chuva, vieram ventos, vieram com ímpeto contra aquela casa. Então, nossa vida, a gente vai encontrar diferentes problemas, necessidades, dificuldades. É normal. É a vida de qualquer um de nós. Quem fale que a vida não vai ter problema é mentiroso. Quem fale que, por exemplo, que nós temos que estar bem em Jesus para que não aconteça coisa errada com nós, também é mentiroso. Porque o ouro fino é testado, é provado no fogo. Então, como eu vou saber que eu amo se nunca fui testado? Como eu vou saber que eu perdoo as pessoas se nunca fizeram nada errado contra mim? Então, nosso avançar em Jesus, a gente vai encontrar dificuldade na vida. Coisa normal para cada um. Você vai ter problema no casamento, problema talvez com os pais, com os filhos, no trabalho, no trânsito, com o vizinho, com os amigos. Então, a gente vai ter diferentes problemas na vida. E por isso, aquele problema bate com ímpeto contra a nossa casa. O importante, onde está fundamentada a sua casa? Está fundamentada na rocha ou não? Está fundamentada no lugar certo? Você conheceu a pessoa certa? Falando da pessoa certa, você conheceu verdadeiramente a Jesus? E eu falo conhecer a Jesus não é simplesmente como algumas pessoas acreditam que você vai e eu vou aceitar Jesus. Passa, vamos fazer uma oração para aceitar Jesus. Não. Conhecer a pessoa de Jesus é simplesmente você começa através da palavra. Você começa a ter relacionamento com Ele. Então, muitas pessoas falam que conhecem um Deus que não tem relacionamento com Ele. Nós cristãos precisamos, é necessário ter um relacionamento com Jesus. Estar junto com Jesus. Bom dia, que chegou G-House Case. Não sei como se pronuncia. Você conhece a banda gospel Fisa Now? Não conheço. Conheço em espanhol e alguns em português. Aqui, Franciele, bom dia. Então, continuando o texto, versículo 26, Jesus diz assim: e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, o compararei com um homem insensato que edificou sua casa sobre areia. Então eu faço uma pergunta. Você já talvez conhece alguém que conheceu a Jesus em algum momento, ele se afastou, alguém falando que é um desigrejado, alguma pessoa fala assim que foi direito no mundão. Bom dia, Érico. E está no mundão assim, mas ele em algum momento ele se reconheceu como cristão. Então eu faço uma pergunta. Muitas dessas pessoas em algum momento elas falaram: eu estou sobre a rocha que é Jesus. Mas no caminho se afastaram. Será que eles estavam no lugar certo? Aprofundaram na rocha como deveria? Porque se eles em um momento, talvez você conheceu algum que se falava cristão e um dia se afastou, não queria nada com Deus, não queria nada com Jesus. Será que ele estava fundamentado na rocha? Será que nós estamos fundamentados na rocha? Será que a gente afundou o lugar preciso com Jesus? E se um dia nós nos afastamos? Será que você? Será que eu estou fundamentado na pedra, na rocha que é Jesus?
Será que eu cavei o que eu preciso para chegar até aquela rocha? Então, uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Por quê? Porque se na história tem muita pessoa que falou que conheceu e se afastou, e por que você não pode ser uma delas? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Será que simplesmente porque eu leio a Bíblia de tapa a tapa, de Gênesis até Apocalipse, eu conheço verdadeiramente Deus? Será que se vem a chuva, bate o vento, vem os problemas financeiros, problema na família, no trabalho, na vida, a gente fica doente, será que a gente está fundamentado realmente em Cristo Jesus? Porque Jesus está falando de duas pessoas. Ele não está falando que as pessoas não acreditavam. As pessoas acreditavam. Só que quando vieram ou chegaram as dificuldades, quando chegaram os problemas, o que aconteceu? Uma casa caiu. Porque aqui diz, e desceu a chuva, correram rios e assombraram ventos, e bateram aquela casa e caiu, e foi grande sua queda. Então as duas casas foram edificadas. As duas casas foram construídas. O problema foi que uma casa caiu. E se a sua casa cai? Então, eu aconselho, eu recomendo que nós analisemos a nossa vida. Como a gente está no Senhor? A gente está cavando no lugar certo? Na roca certa? A gente afundou até onde o Senhor queria? Porque a Bíblia fala sobre isso. E aí, você que pensa? Será que você... Comenta aqui, se você acha que você acabou e afundou o que precisava para estar na rocha que é Cristo Jesus? Será que nós afundamos até onde o Senhor queria? Então, essa é parte da reflexão de hoje. Então, eu quero que cada um de nós analise, pense, será que estamos acabando no lugar certo? Bom dia, Daniele Borges. Então, aqui você comenta aí, você acha ou pensa que acabou no lugar certo e acabou o mais profundo que precisava? Será que conhecemos a pessoa de Jesus? Jesus, se a gente estudou, leu a Bíblia, você vai ver que muitas pessoas acompanhavam o ministério de Jesus. Em muitos textos você vai ver que a multitude, as pessoas apertavam a Jesus, de tantas pessoas que andavam com ele. Mas será que todos eram os discípulos de Jesus? Será que todos aprenderam o primeiro conselho que ele deu aqui? El que escuta estas as minhas palavras e que faz? As pratica. Então, nós devemos praticar a palavra de Jesus. Devemos pôr em prática. Por isso, o apóstolo Paulo, ele falou assim, sede imitadores de mim, como eu sou de Jesus Cristo. Ou seja, imita-me. É o que Paulo falou. Eu não falaria, mas Paulo é arrogante. Pareceria no texto. Mas ele se parecia com Jesus. Ele andava nos passos de Jesus e ele queria que os discípulos deles se parecessem com eles porque era parecido com Jesus. Então a pergunta que eu faço, você, eu, somos parecidos com Jesus ou não? Somos parecidos com a rocha que é Cristo Jesus no nosso dia a dia ou não? Então nós precisamos impactar as pessoas. Nós precisamos chegar às pessoas com o nosso testemunho de vida. A gente precisa amar, a gente precisa acolher, a gente precisa cuidar. Porque parte do problema, como aqui em Jogado muitas vezes a gente já falou, é que, por exemplo, a gente quer levar as pessoas para a igreja. Mas nós somos igreja. Falando nós no contexto de pessoas juntas formamos a igreja. Então nós como igreja levamos uma mensagem. Nós como igreja devemos viver o que Jesus quer em nossa vida. Então, nós precisamos impactar o outro, só que também nós precisamos de cuidar de nossa vida, de nosso relacionamento na pessoa de Jesus. Bom dia, aqui Davi Rodrigues Perei. Bom dia, peço oração pela vida de Renato. É um jovem que está longe de Jesus. Ore por ele, tá bom? Afinal, a gente estará orando aqui por Renato, por nossa vida, por nossa família, para a gente estar fundamentado verdadeiramente na rocha. Então, precisamos de impactar o mundo. O Brasil é um lugar que tem muito crente, muito cristão. Mas a gente precisa não ter muito cristão, a gente precisa ter pessoas verdadeiramente convertidas,
pessoas que cheguem perto dos outros, levando aquele mensagem precioso, levando o mensagem de salvação em nossa vida, transmitindo o outro. Então, se você está fundamentado sobre a rocha, esses princípios de vida vão ser manifestados em você. Por isso, as sinais, a gente não vai atrás das sinais, as sinais vão atrás de nós. A vida em Jesus se mostra com nossa atitude, com nossa forma de vida, com as coisas que a gente faz. Então, a reflexão de hoje é um pouquinho curta, mas simples. A gente está fundamentado na rocha. Será que a gente não é parte da multidão que seguia Jesus, que apertava Jesus? Porque no final do ministério de Jesus, como já muitas vezes aqui foi ensinado, o que aconteceu? Só o único homem que ficou foi João e algumas das mulheres. Então, será que nós somos parte da multidão? Pare, pense, analise se você é parte da multidão ou você se tornou verdadeiramente um discípulo que andava com Jesus, mas que ele fazia o que ele fazia, que ele dormia como ele dormia, que ele pensava como ele pensava. Se Jesus é a cabeça da igreja, nós devemos pensar como ele. Procurar Jesus, andar com ele, principalmente fundamentar na rocha que é Cristo Jesus. A gente perceber se eu cavei até chegar até a areia ou afundei até chegar até a rocha. Porque o momento que venha o problema, a necessidade, a dificuldade, as doenças, problema financeiro, problema com a família, no país, no mundo, a gente se afasta. Se afasta por quê? Porque verdadeiramente não conheceu a Jesus como a gente deveria. Porque a gente não chegou a ter uma intimidade como a gente precisava. Muitas vezes nós chegamos à pessoa de Jesus, muitas vezes porque estamos doentes, porque estamos com problema, e nos é vendido uma ideia que se você chegar perto dele, sua vida muda, no sentido de que você vai estar tudo bem. E mentira, quando está em Jesus, pode estar o mundo detonado, mas nosso interior, em teoria, vai estar tudo bem. Então, essa é parte da reflexão. Vou colocar uma música aqui, aí mientras, se você quer comenta aí, o que você pensou sobre sua vida, se está fundamentado sobre a areia, sobre a rocha. Bom dia, Gleudis. Só um momento, buscando aqui. Se llama ¿Qué sería de mí? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. E fixei o mensagem. Nós temos uma campanha de Natal Solidário. Você pode adotar uma criança com simplesmente R$40 ou 8 euros. Essa campanha é para doar, para dar de presente para eles. Se é menino, uma bola e uns sapatos. Se é menina, uma boneca e uns sapatos. Então aí o link está na bio. Tu gracia y tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si el Señor no nos habría alcanzado? Lo que decía. Então, vamos orar para terminar. Só um devocional hoje, um pouquinho mais curto.
Mas vamos a dar gracias, Señor, por ese día. Vamos a orar por salud de nuestra familia, orar por a Glenny que está con problema de depresión, por Renato ahí para que llegue más perto de Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana por las personas que participaron de la live. Señor, bendice nuestras vidas. Permite que podamos estar afundados sobre la verdadera roca que es Cristo Jesús. Que nos demos cuenta, Señor, si cavamos hasta llegar a la arena, hasta la arcilla, o cavamos profundo hasta llegar hasta la roca que es Cristo Jesús. Señor, te pido también por la vida de Renato, que por pedir una oración por él, para que él pueda conocer un poquito más, para que él pueda llegar a tu presencia, Señor. Nosotros queremos estar, Señor, cada día más cerca de ti. Hay las personas que están con problemas de salud, hay mamá, Señor, que está con problemas de la presión alta, un Señor que se actúe ayudándola a que baje la presión, que ayude a que se establezca, Señor, ese problema de salud que ella tiene, de su vida, guárdala. Señor, mira a todos los que están precisando de sanidad, tú los conoces, ayúdalos, guárdalos, bendice. Señor, colocamos nuestra vida en tus manos para podernos acercar cada día más a ti. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, buen día ahí, y que allí se pueda ver en otro día. Un abrazo, Dios te bendiga. También, Señor, Denison que pidieron oración por él, y por Pri, por Sabrina, por todos aquellos, Señor, que precisan estar más perto, Señor. Te agradecemos. Amén.